A gente entrar em mercado com esse Bovespa já caindo hoje, vamos repercutir um pouco isso que a Isa estava falando. Que imbróglio é esse aí do Eduardo Cunha? Na sua opinião, tem sentido? Porque assim, quando a gente fala dos poderes e agora o STF dizendo que o TRF está passando por cima ali do Legislativo, se a gente para poder analisar outras decisões lá atrás, isso também não já vinha ali, um embate muito grande da disputa dos poderes, um interferindo o outro, na sua opinião? Pois é, eu acho que esse é um dos grandes problemas da atualidade, né? Esse dois pesos, duas medidas e principalmente o STF interferindo em prerrogativas que claramente ou é do Poder Executivo ou do Congresso Nacional. Então você tem, já isso vem antes mesmo do governo Bolsonaro, né? Essas interferências por parte do STF. Agora, para mim é uma questão de lógica, quer dizer, se o Eduardo Cunha não pode concorrer à eleição, então também o ex-presidente Lula também não deveria concorrer. Eu não sou do direito, mas me parece lógico isso. Então, para um tudo bem, para o outro não. Então, assim, ou todos esses que acabaram sendo presos pela Lava Jato podem concorrer ou não podem, né? Agora, o que não dá, um pode, o outro não pode, e aí fica sempre esse imbróglio jurídico, essa zona nebulosa, e passa um recado que é meio ruim, que as regras não são cumpridas, interferência de poder, parece que há uma preferência por um político e não por outro, e a lei numa democracia ela tem que valer para todos. Mas nesse caso, eles alegam essa questão da decisão da Câmara dos Deputados de ter tirado ali a condição de elegibilidade do Eduardo Cunha. Isso não tinha acontecido com Lula. Você acha que tem realmente sentido? Daria suporte para isso? Então, agora, olha que interessante, assim, quando convém, aí mantém a decisão da Câmara. Quando não convém, não, mas isso a gente foi acionado, então nós precisamos dar uma resposta para a sociedade. Então fica uma coisa sempre muito estranha. Nesse caso, me parece que convém a decisão da Câmara, me parece que convém mantê-lo a inelegibilidade. Agora, em casos contrários, não, aí não respeitaram tal regra, enfim. Isso aí ficou claro no caso, na prisão do deputado Daniel Silveira, por exemplo, né? Ou mesmo, por exemplo, no processo de impeachment da ex-presidente Dilma. A abertura das comissões, quem vai lembrar, né? Isso foi uma decisão do Barroso, e aí todo mundo seguiu o voto dele, a abertura das comissões era uma prerrogativa, a formação das comissões da Câmara dos Deputados. E, claro, o regimento interno diz isso. Aí o Supremo, não, mas a comissão tem que ser formada assim, assim, assado. Né? Interferiu. Então, você entendeu? Tem horas que a regra vale, tem horas que a regra não vale. Então, eu sou a favor da independência constitucional. Ou seja, o que é do Supremo é do Supremo. O que é da Câmara é da Câmara. A gente goste ou não. Decisão de, sei lá, sobre crime de homofobia. A sociedade pode discutir? Claro, tem que discutir, só que é uma decisão do Congresso Nacional. Aborto é uma decisão do Congresso Nacional. São deputados eleitos, a gente goste ou não deles, mas é uma decisão do Congresso. Se vai passar ou não, é uma decisão do Congresso. Agora, não pode ser uma decisão do Supremo, né, onde essas duas questões, enfim, foram decididas no Supremo Tribunal Federal, não foi discutido com a sociedade. Então, um ministro com poder monocrático na canetada, pá! Aí muita gente concorda quando a decisão é favorável ao que você pensa. Fala, não, o Supremo está agindo maravilhosamente bem, não sei o quê. Eu quero ver quando não for favorável. E pode acontecer. Porque é o seguinte, poder ser um imbróglio, não tem para todo mundo, porque não. Não dá para entender como que foi justamente isso. Em casos lá de trás, eu lembro muito bem dessa questão aí da formação das comissões da Dilma, eu estava até lá em Brasília cobrindo aí esse momento, e é isso, desde lá de trás, né? Quando é interessante ou não, e não tem uma regra. É difícil de conseguir entender, né? Então, quando é que pode? Quando é que não pode? Então fica essa bagunça aí institucional, né? Ou cumpre sempre a regra, ou não cumpre. Agora, uma hora cumpre, uma hora não cumpre, fica meio complicado, né?